Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem as representações, após o Telefatos e também após a meia-noite. E desde já você é o nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas, emitindo a sua opinião em relação aos assuntos que serão apresentados nesta edição. Você pode participar através do telefone do número 3721-6955, 3721-6955. E também você pode participar através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua pergunta, mande a sua opinião e também assista às edições anteriores do jornal que estão disponíveis lá no endereço. O nosso entrevistado de hoje é o contador José Aparecido Donato. Tudo bem, Zé Donato? Bom dia, Zambrano. Bom dia, irmão Biva. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui para prestar algum esclarecimento, alguma informação necessária para a população em geral e principalmente para quem empreende na cidade, para quem gera riqueza e divisa para todos nós aqui da cidade. Pois é, está um momento triste, né? Difícil de atravessar, difícil de engolir muita coisa, mas a gente vai conversar melhor sobre isso, principalmente a respeito dessa questão tributária aí que é tão prejudicial a tantas pessoas, né, que têm esse desejo de empreender, de gerar empregos, de desenvolver, né? E para colaborar com a gente, quem havia sumido, mas está de volta, é o nosso querido professor José Afonso Piva. Tudo bem, Piva? Bom dia, Zambrano. Bom dia. É um prazer estar com você aqui, meu irmão. Mesmo. E a todos que tenham aí uma ótima quinta-feira. Vamos falar um pouquinho então sobre a questão fiscal hoje. É, realmente é uma questão que preocupa, né? Eu estava vendo aqui de manhã cedo, dando uma olhada na internet para a gente poder ter alguns bons assuntos aqui, e aí eu acessei o impostômetro, né? O impostômetro marca do dia 1º de janeiro de 2015 até hoje 1.929 bilhões 568 milhões 700... Bom, aí ele aumenta, né? Aí começa a gerar aquele negocinho. Agora está em 285 milhões 260 reais e alguns centavos. Não tem parada. Né? E não tem parada, o negócio não para de marcar, de registrar aqui. E a pergunta disso tudo fica: onde está o retorno? Né? O retorno está no que o Lula falou ontem na Alemanha, né, que é golpe, né, que impeachment hoje impeachment é golpe. Algumas vezes atrás, quando eles pregavam aí o impeachment, não era, né? Agora é golpe. Golpe eu acho, na realidade, tudo isso que a gente está passando, golpe eu acho que é mentira em campanha eleitoral. Né? Isso é um golpe. Você mentir dizendo que não vai fazer determinadas coisas e vai e faz na hora, né? Assim, nos primeiros momentos do governo. Eu acho que golpe é você chamar o Brasil de pátria educadora e cortar programa de fiéis, cortar programa de acesso ao ensino superior de centenas de milhares de pessoas nesse Brasil. Né? Golpe é você represar o preço da energia elétrica e de uma hora para outra começar a soltar tudo. Só esse ano em Poços de Caldas tivemos 4 aumentos, incluindo os locais e as bandeiras de ajuste tarifário. Isso para mim é golpe. É uma situação complicada, por exemplo. O imposto é necessário, porque o Estado demanda serviços que são basicamente essenciais. Saúde, segurança, educação. Esse para mim seriam os primeiros impostos. Mas o tamanho do Estado hoje, para gerir a máquina, ele consome muito mais dos impostos que nós pagamos. O Estado é muito grande pelo serviço que ele presta. O Estado teria que ser menor, teria que ter menos gente trabalhando. Eu vejo os governos perdendo uma grande oportunidade, estamos em crise, o que a gente faz? Se estou na empresa, igual eu trabalhei em várias empresas aqui em Poços, quando se detecta a crise, o que a empresa faz? A empresa reduz os custos dela, reduz o pessoal, reduz tudo e ajusta para poder passar por aquele momento. E o governo faz isso. O governo, quando tem uma crise, o governo hoje tem mais de 25 mil funcionários sem concurso no sistema público federal. Então é uma máquina muito grande que não faz esses impostos reverter em benefício para a população, para sentir sensação de bem-estar da população, diminuir o tamanho do Estado, diminuir a burocracia do Estado, que é para a pessoa empreender. Então o Estado tem que pensar, no meu caminho, na minha profissão, eu penso que o Estado deveria
ter essa filosofia de ser o mais simples possível e o menor possível para todo mundo, para não pesar, como diz o outro, os 40% que pagamos de imposto, para não pesar em cima de quem trabalha e de quem paga imposto. Do trabalhador também, porque o trabalhador acha que é só o empresário que paga imposto. Ah, mas o empresário ganha muito dinheiro. O trabalhador está pagando muito, muito imposto também, né? Qualquer trabalhador, em qualquer área. Então, esse é o meu foco. A pessoa tem que diminuir em qualquer setor, qualquer atividade. Diminuir o tamanho de tudo o que vai gerar encargo para qualquer outra pessoa. Vai impor. Imposto é uma imposição a outra pessoa. Então, o que nós vamos impor a pessoa tem que ser o mínimo possível. Pois é que as pessoas ainda não caíram na real que cada produto, né? Vou comprar um cotonete, tem um imposto ali embutido altíssimo. Vai comprar um carro, tudo. Violento imposto, né? Vai comprar uma geladeira, né, Piva? Uma cerveja, o imposto ali também. Comércio cervejeiro, né? Mas então, a gente vê que os impostos aumentaram muito, né? Não foi assim, aumentou 0,5%, como tipo a inflação para corrigir valor. Com certeza. Teve um aumento real de 15%, 20%. Então, os empreendedores que iniciaram, principalmente aí no segundo semestre de julho para cá, a carga tributária aumentou muito, né? E aí você fica amarrado, seu orçamento, como é que faz? Você vai repassar ou você vai reduzir o seu empreendimento? É por aí, como você comentou, né? Fica o Estado, o custo Brasil muitíssimo elevado e as áreas críticas, por exemplo, fazendo um parêntese, por exemplo, a questão da dengue, né? Que hoje já virou mais 2 doenças fatais e o governo está aí paralisado discutindo questões políticas, né? E não saúde do país. O tamanho dele para ele mover ele é muito grande. Para qualquer ação que o governo vai fazer, o tamanho qualquer área, estadual, federal, municipal, o tamanho do governo é tão grande, a burocracia é tão grande que o governo não tem ação para nada. Qualquer ação dele é para depois, nunca é imediata. E na realidade, ontem o Hélio Scalvi falou que na realidade o Brasil tem que ser passado a limpo, né? Com certeza. Da esperança e que o Partido dos Trabalhadores representava da esperança na década de 80 ao escárnio, né? Nessa década de 2010 até os dias que estamos vivendo. E aí o que a gente observa é um problema fisiológico, orgânico nesse poder central, né? Onde há o aperto, onde há a pedalada fiscal, e para que essa pedalada fiscal seja aprovada, é negociada com os partidos de base, são negociados ministérios, são negociados cargos. Aí como é que você quer que diminua os ministérios? Como é que você quer que diminua os cargos em comissão? É difícil, né? Foi nossa primeira fala. O tamanho do Estado, mesmo da área legislativa também, sim. O tamanho de todo mundo, eu não consigo entender como empresário da área contábil, porque o Estado não diminui toda a sua parte, porque o Estado não simplifica. A função do Estado é simplificar a vida de quem trabalha. A vida simplificar, ele vai ter mais eficiência na cobrança dos tributos, na aplicação dos tributos e no resultado que ele vai ter da população. Agora, o Estado ele é tão grande, tão desajustado, que ele acaba sendo um peso para todo mundo carregar. Inclusive para quem está governando também. Lá não é fácil governar, porque uma máquina de um sistema é um sistema. E entra, por exemplo, há permissões. Entra quem quer, é mais ou menos assim, entra quem quer e quem eles desejam. Você não consegue chegar, eu quero trabalhar com o Estado. Não é fácil assim. Então a máquina é muito complicada. E é onde há muita complicação, onde há muita dificuldade para os empresários, para os trabalhadores e para as próprias famílias que dependem de serviços essenciais de prefeitura, do Estado, onde há muita burocracia e fica muito difícil deles ter esse acesso, há sempre alguém que vai tentar vender uma facilidade para esse pessoal. Então essa é a situação. Mas você vê mesmo os impostos. Semana passada eu vi o secretário Zequinha comentando que a prefeitura não tem dinheiro nem para colocar a gasolina nas roçadeiras. Eles comentando que está crescendo tanto mato. Verdade. Agora, gente, teve isso mesmo. Não é? Então, você imagina uma situação dessa numa cidade de Poços de Caldas, a bagunça que está isso. Você vê que eles tampam um buraco aqui, some 2 ali. Ali na Santo Antônio é um exemplo, né, da porquice que fizeram em termos de rua. Isso é uma vergonha. Eu só vou pegar um adendo do irmão Piva aqui e acompanhando do final de outubro do ano passado para cá, um ano e pouco, a mudança que houve com relação ao faturamento das empresas das quais a gente trabalha, do quais a gente participa. A nota fiscal eletrônica. O governo do PT é o seguinte, o Fernando Henrique trabalhou de 94 até 2002, quando foi que implantou todo o sistema digital de nota lá. O PIB do Brasil era um PIB pífio, era 300 bilhões, 400 bilhões.
Com a chegada da nota fiscal eletrônica, que começou em 96, por aí que começou os starts disso aqui, o PIB foi aumentando e as empresas foram aumentando. E justo que se aumenta, que se regularize tudo também lá. Mas aumentou. E o PT perdeu essa oportunidade de ter essa massa de dinheiro enorme que teve durante todo esse tempo e não conseguiu fazer as aplicações como nós estamos falando. Boas estradas, melhorou um pouco, mas ainda faltou muita coisa ainda lá. E o faturamento das empresas, isso lá em 2002, agora voltando aqui em 2014, o faturamento das empresas de 2014 para cá, muitas empresas perderam 30%, 40%, até 50% do faturamento. Talvez o setor de alimentação, aí, por exemplo, supermercados e alguma coisa de alimentação, é onde que ainda está segurando alguma coisa ainda, mas não está equilibrando com o que fez no ano passado, não tem mais. Agora, a maioria das indústrias hoje estão parando, porque a situação está parando. Empregados, trabalhadores, colaboradores das empresas estão perdendo os postos de trabalho. E de outra coisa, não estão conseguindo nem o seguro-desemprego, porque o governo cortou esse benefício também lá. Criou regras duríssimas para o seguro-desemprego. Para obtenção, né? Cada hora ele inventa uma regra que fica mais difícil para a população. Então, ele não simplifica a vida da população. Esse é o grande problema do governo hoje que eu vejo. E com isso, o que aconteceu? Diminuiu esse monte de coisa. Nesse ano de 2010, igual vocês já comentaram, o Piva falou, o aumento dos custos do governo, energia, água, pedágio e tudo que foi o aumento que o governo tinha, o combustível, que tem um peso enorme em todo produto que nós compramos, em toda a rede que nós compramos lá. Então, isso fez a inflação chegar ontem eu estava vendo lá, mais de 10%. Mais de 10%. E isso aqui, essa inflação... Ontem foi o novo recorde, né, da inflação. Ontem foi o novo recorde. Nesses últimos 13 anos aí. Então, nunca antes na história desse país, tantos recordes negativos, né? A inflação vai Ainda mais para quem gosta de ficar repetindo isso que nem papagaio. Tem umas pessoas locais aqui que gostam, acham bonito isso. Né? A inflação vai ser uma dor terrível, principalmente para a população mais carente. Porque a inflação corrói a renda de todo mundo. E a renda das pessoas que são assalariados, no meu caso tem assalariado, tem uma parte que não, mas a renda disso é corroída pela inflação. Porque quando você vai no supermercado hoje, antigamente R$50 você fazia uma comprinha ali. Hoje R$50 você não compra nada. Todo mundo aqui vai no supermercado, a gente vai lá, não compramos nada com R$50. Zé Donato, qual dos segmentos que você presta serviço? Você tem o seu escritório contábil e todo mundo conhece. Qual dos segmentos você acredita que houve o maior impacto? Qual o mais impactado? O maior impacto hoje teve, no meu ponto, na minha análise, foram dois, foram a indústria e o comércio. O serviço ainda se manteve ainda, mas muita gente está deixando o serviço, por exemplo, o serviço de telefonia, o pessoal está cortando também, a gente vê lá, o pessoal está cortando, tirando telefonia, TV a cabo, o pessoal está cortando TV a cabo. Então, esses segmentos estão sendo prejudicados, alguns segmentos de serviço. Agora, a indústria está parando porque não tem atividade econômica. O governo não conseguiu os governos não conseguiram dar um norte para a população. E isso é a situação que precisaria. O governo, porque o pessoal, na hora que o pessoal tiver esperança, volta tudo de novo. O pessoal volta a investir, volta a consumir, volta a produzir, volta a ter otimismo. E o governo tirou esse otimismo das pessoas. Esse é o meu ponto de vista hoje. Sem dúvida nenhuma. É tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser colaborar com este conteúdo, com estas opiniões, você pode participar através do telefone 3721-6955. Na rede social, endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Vamos ao primeiro intervalo do dia. É rapidinho, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo.
Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, vendas e consertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214 Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho, equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão, matrículas abertas 2016, informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje com a presença aqui do contador José Donato Aparecido, também José Afonso Piva participando com a gente, duas pessoas que conhecem o mercado de geração de empregos, né, esse mercado da questão tributária, o comércio, a indústria, a prestação de serviços. Estamos falando no primeiro momento aqui, mostrando indignação em relação à questão dos impostos, né? Mas ontem teve um fato político interessante, que foi um pronunciamento da presidente Dilma, né, em relação às questões aí, as prováveis questões do impeachment, né? Ela disse que realmente não tem nenhuma prova criminal de que houve algo no governo dela, e ela justificou as pedaladas dizendo que foram para a criação de programas habitacionais, que foi o maior programa habitacional já desenvolvido na história desse país, aquele blá blá blá. É bom lembrar que foi no ano eleitoral, né? No segundo semestre ainda, né? Foi isso. Só para lembrar isso. Uma boa lembrança. E teve mais alguns aspectos, né, Piva, que ela falou, algo a mais. Comenta aí aquilo que a gente estava comentando. Mas a questão básica é essa: quando nós temos um governo populista, isso é um grande problema para nós, porque a população pode aceitar o governo, porque as benéficas do governo para eles são ótimas. Mas para o trabalhador, o empresário, isso é terrível, porque é o nosso dinheiro, é o dinheiro de você, que você paga imposto, que você tem o teu salário retirado com suor, e aí vai dar para quem precisa, tá? Mas não é sempre assim. E os outros, os empresários que estão tendo de retorno? E você, quando você pega uma estrada esburacada, ou até como passei em alguns lugares que nem asfalto tem ainda em Minas Gerais, que é uma vergonha numa situação como essa. Então você pega, onde estão indo os nossos impostos? Só para uma classe social? E as outras? Também não são filhos da pátria, de amada da pátria mãe Brasil? Eu só queria entender por que aquela Chauía, esqueci o nome dela,
junto com Lula, do lado do Lula, próximo a Dilma, falou da maldita classe média, né? Afinal de contas, a classe média a mola propulsora de toda essa engrenagem que a gente pode ver no site aqui do Impostômetro, né? 1 trilhão e alguns bilhões, né? 1.929 bilhões de impostos só no exercício 2015. A classe média está exprimida em duas classes. todo mundo que está numa situação de renda um pouco menor quer melhorar de vida. Todo mundo quer um padrão de vida melhor. Todo mundo quer dignidade. A classe média quer um padrão de vida melhor. Então a classe média sempre está buscando empreender, sempre está buscando a atividade da geração de emprego. Porque a classe média quer ter divisas, quer ter renda. A classe média quer empreender, né? A classe média é empreendedora, isso aí não tem. E a classe média, talvez ela tenha talvez a raiva maior dela é porque a classe média tem um pouco mais de estudo, coisa que eles relegam o estudo a alguma coisa. E tem um pouco mais de discernimento, um pouco mais de crítica, de crítica para poder concentrar, falar, isso aqui não me serve. E talvez essa aceitação, que principalmente governos populistas não aceitam. Não me serve não, eu estou fazendo melhor. Eles pensam sempre que está fazendo melhor, mas não é. Então esse talvez seja a crítica dela lá. Porque a única classe que paga imposto na fonte, ou seja, lá na empresa que você trabalha, que você retira o seu dinheiro e vai direto para o governo, é a classe trabalhadora. É única. É que está no meio da pirâmide. Não adianta querer descartar isso, porque se a classe média parar de trabalhar, cruzar os braços, o país cai. Essa é a grande questão. E tem um detalhe muito importante que também no pronunciamento dela ontem, ela comentou a respeito dos fundos da Caixa Econômica Federal, né? Que exatamente ela diz que o governo empresta para a Caixa. E por que a Caixa não pode emprestar para o governo? Né? Para fechar o ano, para fechar o exercício fiscal, para aumentar um pouco, facilitar um pouco a pedalada ou a anterior ou a próxima, né? Porque todos esses números, esses índices são utilizados nessas operações, né? Tem dois indicadores muito importantes, né, Bruno? Primeiro o indicador de dívidas. Hoje, semana passada eu estava lendo no jornal, hoje nós somos 59 milhões de endividados aqui no Brasil. Todo mundo quer... Cresceu o número. Cresceu o número de endividados. Exponencialmente. Todo mundo quer receber o 13º, quer quitar suas contas. Ninguém quer ser devedor. Ninguém quer ser inadimplente com nada. Mas somos 59 milhões de endividados. O pessoal tirou da poupança para poder quitar algumas dívidas mais de 50 bilhões, além dos depósitos. Então, se depositou 100 bilhões, tirou 150 bilhões. Então, essa parte de fatia, que era um dinheiro que o governo usa, o dinheiro da poupança, o dinheiro de FGTS. Da poupança não, mas o dinheiro de FGTS que eu ia falar do FGTS. Ele usa FAT, aquelas coisas lá. Então, o governo usa esse dinheiro. Usa. E paga 3% de juros pro trabalhador. E o trabalhador acha que o governo está fazendo maior, o governo está fazendo mais que a obrigação dele, porque pagando um juro desse, se qualquer um que for contratar no mercado financeiro, vai pagar juros de 2%, 3% ao mês. O governo paga 3% ao ano pro trabalhador do FGTS dele lá. Todo trabalhador. Então o governo não está fazendo nada de graça para ninguém. O governo não faz nada de graça para ninguém. Tudo que ele faz é pago e ele é obrigado a fazer, porque ele tem leis e tem constituições que ele tem que cumprir lá. Então ele não está fazendo igual, eu sou governo, eu fiz... A Dilma deu caso, não deu nada, ela deu o que tinha lá, estava na lei. Se o Congresso não tivesse aprovado a lei, não teria casa para ninguém, não teria Bolsa Família para ninguém, não teria nada. Então o Congresso é a força do povo, emana do povo. Então o governo faz aquilo que o povo quer e que o povo necessita. Então essa é a função do governo. Então o governo está lá para cumprir leis, tem leis duríssimas para cumprir e ser o facilitador dos bens e de acesso aos serviços que a população precisa. Saúde, educação principalmente. A partir do momento que o Brasil for um país educado de verdade, não um país que vai lá pôr as crianças lá para poder ter merenda e passar o dia lá, mas a educação de verdade, educação para ter eficácia quando você contratar um empregado, um operário, o pessoal ter eficácia, ter eficiência, ter produção. O Brasil produz muito pouco lá, porque nós não temos esse tipo de educação ainda. Então a nossa produção per capita por pessoa é muito pouco. Então tem coisas que tem que ser melhorada. Quem é que vai fazer isso? Um governo facilitador, um governo que consiga entender os anseios da população dessa forma. É isso aí. Faça a sua pergunta, Pedro. Sim, comentando sobre isso, podemos entrar aí na nota fiscal eletrônica, que como ficou também da doméstica, né, aquela complicação toda, muito faz, não faz, aí você falando do governo complicador e não facilitador, o governo nunca foi um facilitador para nada. Principalmente para isso. Nos meus 30 anos que eu trabalho na área fiscal, na área contábil, o governo nunca facilitou nada para ninguém. O governo nunca falou assim, ó, vamos pegar um exemplo prático, se a renda por mês de qualquer trabalhador ou a minha prestação de serviço é R$1.000 por mês. Bom, R$1.000 por mês, você vai pagar 20% de imposto.
Ah, tudo bem, vou pagar 20% de imposto, acabou ali. Isso. O governo sabe o que você pagou, sabe o que você ganhou e sabe onde vai aplicar. E você sabe o que você pagou. Você sabe o que você pagou. Agora o governo não faz isso. O governo o que faz é o seguinte, você vai pagar 20 mil, mas tem mais uma taxa, mais uma declaração que você vai ter que fazer para não sei aonde, mais não sei o quê, aí você vai, entendeu? Ele não é um facilitador. Fica criando as dificuldades. Muitas dificuldades. E aí E vem essa essa questão nota. específica que ele falou Da nota eletrônica? Isso. A nota eletrônica eu achei um instrumento importantíssimo, melhorou. Ela fecha bem, né? Ela fecha bem, ela dá melhorou a arrecadação do governo, melhorou o controle, mas a parte para você entender, para fazer uma nota eletrônica, os cadastros que você tem que fazer, se vocês pegarem os processos da nota eletrônica, se você pegar desde do pedido para você poder fazer a nota eletrônica, até o cadastro dos produtos que vão estar numa nota eletrônica, vocês vão falar assim, mas como é que eu vou entender um negócio desse? Não existe quem entende. O contador está lá sofrendo cada dia, tenta fazer o máximo possível para poder dar uma clareza e fazer com que o contribuinte tenha uma objeção correta dos impostos que paga, tenha clareza e tenha gerenciamento disso tudo. Mas é difícil para danar, não é um sistema fácil, não é um sistema que faz. Então, pelo amor de Deus, quando o contador fala, gente, dá um tempinho aqui que é muito complicado fazer esse monte de cadastro, é complicado. O caso das domésticas é a mesma coisa, foi um complicador danado, o pessoal hoje ainda tem muita dúvida ainda lá. Sim, agora diga uma coisa, uma empresa, ela pode vender no varejo normal, fazer uma nota fiscal eletrônica comum, né, ou que ela tem que fazer assinatura eletrônica. Mas se ela quiser fazer direto uma avulsa, nota avulsa pelo Estado, isso é possível? É mais complicado ainda? Ela tem algumas hipóteses que o Estado até permite fazer isso. Quando é um contribuinte pessoa física, o Estado tem algumas permissões, mas são raríssimas hoje. A maioria das notas hoje é através de certificação digital. Esse é o caminho mais correto para você fazer emissão de E mais simples. Mas houve um crash aqui em Poços de Caldas, né? Uma dificuldade aí nesse segundo semestre que os contadores ficaram de cabelo em pé, né? Bom, esse aí é um caso específico. Ou brancos, né? Que você está branqueando. Esse é um caso específico para as empresas que prestam serviço na área contábil, que são os escritórios e os contadores, e para as empresas que prestam serviço para outras empresas. O que o sistema fez? Teve uma grita geral aí. Tinha um sistema que funcionou, foram muitos anos para a implantação do outro sistema que estava ali, que era o Gov Digital. Isso. Então, foi uma luta muito grande. Implantou, funcionava direitinho, funcionava muito bem. Aí, nessa implantação da nova empresa que está fazendo o sistema hoje lá, gerou uma complicação danada. Passou-se a ter que digitar dados de novo, notas fiscais de novo, e elementos que não tinha necessidade mais. E o que o governo, que a prefeitura especificamente fez? Saiu e falou assim, ó, não queremos mais esse sistema, vocês vão ter que migrar para o outro. Sem opção, sem conversar. Eu acho que eu não vi uma audiência pública falar assim, vamos mudar o sistema. Tudo bem, é o que nós falamos. A prefeitura não tem que mudar nada, a prefeitura não tem que dar muita satisfação, mas ela tinha que pelo menos ouvir quem está trabalhando, ouvir os empresários. E o treinamento, né? Como teve da outra, você lembra? Da outra foram mais de anos de treinamento, foram vários treinamentos que teve. Dessa não, simplesmente mudou. Tudo bem que a gente já está familiarizado com a parte digital, com alguns acessos digitais, mas isso criou-se uma dificuldade muito grande para as empresas que estão lá para poder emitir as suas notas eletrônicas de serviço e para os escritórios administrar tudo isso de novo. Criou-se mais burocracia e mais mão de obra. E isso é que os empresários hoje, tanto da classe contábil quanto os empresários prestadores de serviço, transporte, qualquer outro prestador de serviço, estão sentindo na situação aqui hoje. Muito bom. E você acha que continua isso? Vai ter alguma melhora nessas notas? Ou a tendência é quem entendeu faz como faz? Depois regularizou esse aspecto? Depois o fisco vai ver o que está certo ou não? Disseminou a informação, né? Para poder haver um preenchimento correto, uma declaração adequada? O que eu falo hoje é a aplicabilidade. Por exemplo, todos os órgãos de fiscalização dos municípios, Estado e Receita Federal, eles mudam as normas e tem que aplicar. O contador é obrigado a interpretar aquilo ali, não importa onde ele vai buscar a informação, ele tem que interpretar e aplicar aquilo ali imediatamente. Passar para o empresário, passar para o auxiliar dele que está fazendo, passar para o faturista que está fazendo a nota fiscal lá, aquela aplicabilidade. E os governos têm depois 5 anos para vir atrás de você, para vir atrás dos empresários, para vir atrás... por que você fez o serviço dessa forma? Por que você não fez uma forma diferente lá? Então, o serviço do contador basicamente é esse. Ter essa condição hoje, ter
ter essa noção do que vai acontecer para frente, porque a aplicabilidade tem que ser hoje, e é tudo imediatismo, não é nada muito planejado não, no sistema tributário. É isso aí. É tempo da gente fazer um novo intervalo. Se você quiser fazer alguma pergunta, 3721-6955. Na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Eu já fiz a publicação e você pode participar, mandar a sua opinião por lá também. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Cotengi, 70, Jardim dos Estados. Até o Noel já comprou no Natal da Carneiro Casa e Construção? Confira! Piso Lume 48 por 48, apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, só R$ 8,99 o metro quadrado. Telha Eternite Vogatex, apenas R$ 11,99 cada. Aparador de grama Tramontina 700 watts por apenas R$ 179. Lâmpada LED Tachibra 6 watts, só R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcard. Carneiro, Casa e Construção. Vila Mogi, seu café com mais sabor. Natal Estrela Itapuã. Para surpreender neste Natal, confira as melhores marcas e as ofertas imbatíveis que a Itapuã preparou para você. Não perca que você tem garantia do menor preço nos produtos anunciados. Gladiador infantil de R$ 79,90 por R$ 59,90. Rasteiras a partir de R$ 39,90. Sapatênis só R$ 59,90. Scarpin Visano de R$ 109,90 por R$ 89,90. Tênis Running de R$ 79,90 por R$ 59,90. Venha para Itapuã e aproveite! Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento. Tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas. Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida.
Já sonhou em ganhar uma casa e 3 caminhonetes Amarok? Então agora pode sonhar. É a promoção Um Sonho de Natal Federa Minas, o maior Natal de Minas. E é muito fácil participar. Faça suas compras nas lojas participantes, cadastre o código no site e torça, mas torça muito. Promoção Um Sonho de Natal. Uma casa, 3 Amarok, 1 Gol e R$2.000. É ou não é o maior Natal de Minas? Participe! No intervalo a gente estava falando aqui sobre alguns índices também, aí eu fui ver aqui, fazer uma breve pesquisa da dívida interna em 2010, quando a Dilma assumiu o governo federal. Aí aqui a matéria fala a respeito da dívida pública mobiliária federal interna, que é o DPMFI, fechou 2010 com um aumento de 205 bilhões. O estoque, então, naquela época da DPMFI, saltou de 1,398 trilhões em dezembro de 2009 para 1,603 trilhões em dezembro de 2010. Ponto. Aí vamos para 2015, abri outra página aqui. Então, a dívida federal pública fechada em setembro passado, dia 28 de setembro, era uma segunda-feira, e foi apresentado isso pelo Tesouro Nacional. Cresceu em agosto 3,16%, saltando para 2,68 trilhões de reais, segundo as informações divulgadas. Os números oficiais mostraram que o aumento da dívida se dá a alguns fatores, principalmente repasses para o BNDES. Essa é uma situação que a gente vem acompanhando, Zambrano, e o que acontece com isso? Isso vai refletir aonde? Inflação e mercado de trabalho. Todo mundo que depende de alguma coisa do mercado vê essa dívida aí. E a capacidade do governo, porque o que aconteceu inversamente proporcional? A arrecadação do governo federal o mês passado caiu 10 bilhões, comparando com o ano passado, com outubro, se não me engano, ou novembro de 2014, outubro de 2014. Perdeu mais de 10 bilhões de receita e aumentou a dívida, você vê aí, de 2 para 2,680. 2,680. Agora, só um detalhe muito importante, nesse período todo aí, acontecendo tempos após tempos, né, vamos dizer 5 anos aí nesse trecho de exercício, rebaixamentos por agências ranqueadoras internacionais de credibilidade do Brasil, coisa que havia sido alcançado, né, com a estabilidade do governo, plano real, governo Lula, Lulinha, paz e amor, viajando para lá e para cá e tal, não sei o quê. Aí, durante as declarações, quando o governo emitia alguma em relação a essas perdas de credibilidade internacional, isso nunca foi referência para nós. Mas antes era comemorado, né? Quando se conseguia alcançar o patamar, soltava foguete. Agora é irrelevante. Inclusive hoje vai ter outra, provavelmente vai rebaixar outra, né? Vem mais uma aí, né? Vem mais uma, mais por uma questão agora política e desorganização econômica do país, né? Exatamente. Agora batendo aqui na porta de casa, fica difícil para o comércio hoje em dia poder também fazer decorações de Natal, né? Porque sobe o custo da energia elétrica tendo subido 4 vezes esse ano. Só em Poços de Caldas, o comerciante, o empresário e até mesmo as pessoas que costumam fazer decorações natalinas acabam se desestimulando. Só para conectar um assunto no outro, saiu na primeira página e nós temos aqui a reportagem também, mas não vai dar tempo de chamar. O DME tem concessão renovada por mais 30 anos em Poços de Caldas. Na última terça-feira, o DME Distribuição assinou no Ministério de Minas e Energia em Brasília o 6º termo aditivo referente ao contrato de concessão 49 de 1999. O documento prorroga a concessão do serviço por mais 30 anos. Aí entra aquela história de soltar foguete, né? Porque isso aqui já foi anunciado também algumas vezes durante esse ano. E a gente, na realidade, não sabe quando vai ser mesmo renovado. Parece que agora foi definitivo, mas antes já foi avisado. Assim como a dívida do CARF, né? Obtida pelo DME. Também foi avisado que o CARF tinha dado parecer positivo aqui para o DME, que estava livre da dívida e tudo mais. E parece que não é bem assim. Assim como a assinatura dessas concessões aí.
né? Juridicamente, a dívida e justiça, que era a demanda do DME com a Receita Federal, dívida e justiça só acaba quando o juiz decreta e ele dá a sentença dele. Eu não vi essa sentença até hoje em lugar nenhum publicado. Então, ele fala da perda de credibilidade. Tem né? vários entendimentos que vai chegar a isso lá, mas eu não vi a sentença e a decretação da Essa extinção mecânica de soltar foguete, anunciar, ganhamos 74 milhões, não são 74 milhões, são 5 milhões, não ganhamos 5 milhões, não chegaram. Assinamos a renovação do DMED, ganhamos isso, ganhamos aquilo, e na realidade não vê, aí depois o grupo fica bravo, dizendo que a gente fala, é anunciado, é divulgado, né? Divulgado. Que nem foi feita uma coletiva pelo prefeito anunciando conjunto habitacional para Poços de Caldas. Nós temos um ano aí pela frente para 900 casas. Puxa vida, né? Foi Enfim, anunciado no final do ano passado, na época de eleições também lá. Aí não sabe por que perde a credibilidade, né? Eu acho que precisa de uma orientação política nesse aspecto aí, um pouco mais de profissionalismo. Mas a mesma coisa que você fala, a Marechal, por exemplo, né? E todo esse tempo. Não, a Marechal saiu, graças a Deus, é uma boa obra, eu vejo com olhos positivos. Dela também, dentro da situação, você vê que o que eu queria comentar é isso, não há um projeto de paisagismo da Marechal, né? Você não tem uma árvore para ser plantada, não tem uma ciclovia que deveria ser feita. Mas já não tem, né, Piva? Aí também a Sim, gente mas então veja bem, já que você está mexendo, daqui a pouco você vai acontecer o quê? O asfaltamento de tudo isso, sem as árvores, isso vai dar problema para Poços de Caldas. Nossas minas já estão secando. É verdade. E o pessoal está subindo na mata aqui também, sem qualquer controle, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista enquanto está construindo. Não para depois. Aí já tem tubulação subterrânea, pode ter mais árvores, comentou etc, sobre né? isso ainda. Okay. Inclusive porque determinados aparelhos, inclusive para bombeiros, não podem ser instalados no alto da Serra de São Domingos. Em contrapartida, não é feita a fiscalização adequada e muitas pessoas vão invadindo o pé da serra, subindo ali, inclusive fazendo captação irregular de água. Eu analiso o seguinte, quem manda no país é o povo do país. Então o povo, enquanto o povo achar acomodado e achar que alguém que esteja lá vai fazer alguma coisa melhor ou diferente para nós, sem cobrarmos, não vai haver essa possibilidade. Então temos que analisar e temos que cobrar seriamente, principalmente transparência em todos os atos governamentais, em qualquer nível. Por isso que tem que participar, né? Zé Donato, agradeço a sua presença. Eu acho que esse papo aqui não tem fim, né? Se a gente for começar a falar mesmo, realmente as coisas a gente vai lembrando, né? Promovendo um exercício da memória, que é esse exercício da memória que a gente deseja para todos igualmente, para toda a população, de todas as classes, de todos os lugares, de todos os municípios do Brasil. Ano que vem é época de votar, a gente deve lembrar dessas coisas. Então, Zé Donato, agradeço a sua presença. Piva, agradeço a sua presença. Obrigado. Desejo que seja mais constante aí, nesse final de ano principalmente. Eu te agradeço também, mas rapidinho, só quero mandar um abraço para minha esposa, Denise, e dizer que ela é muito importante na minha vida, só isso. Nossa, uma declaração de amor no final, para fechar com chave de ouro. Agora a gente vai brindar essa declaração dele aqui com café Vila Monge. Pronto. Ambos estão convidados. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.